dimensionadas contrárias à forma como estavam sendo feitas a situação. Então, o que acontece? A gente já sabia, ou seja, não é um fato extemporâneo, não foi um acidente. Aquilo dali realmente é uma coisa que já pensada na medida em que tanto o governo do Estado quanto os governantes, no meu entender, são culpados. Ou seja, é crime de probidade administrativa, já que tecnicamente foi embasado e foi orientado que não havia estrutura para isso. Que se fosse seguir pelo aquele caminho, fatalmente daria no que deu. E ainda digo mais, foi sorte, porque poderiam ter ocorrido mais mortes, a coisa poderia ter sido muito mais séria. Agora, voltando aqui à Ilha do Governador, então o que acontece? Nós temos a questão do transporte aquaviário, como já foi bem mencionado pelo Cossenza. O que nós temos ali? Se a doutora for no terminal aquaviário do Cocotá, e ela vislumbrar para o outro lado da Bahia, vai ver os fundos do shopping de São Gonçalo. Ou seja, em linha reta, nós estamos falando de menos de 1.000 metros. Um transporte que poderia fazer uma integração ali. Haja visto que eu também participei do movimento Barcajá no Cocotá. E, entre outras coisas, aquele terminal aquaviário do Cocotá foi dimensionado para atender confortavelmente pelo menos 10.000 passageiros dia. Face a uma série de irregularidades que já também foram mencionadas aqui, ele está operando entre 1.000 a 2.000. Por quê? Entre outras coisas, porque ele foi feito para ter uma interconexão de linha aquaviária para Niterói e uma outra linha para São Gonçalo. Só que, infelizmente, isso não aconteceu. E está lá o terminal Suoso. Além do que foi falado da questão de integração tarifária, a gente tem uma questão de integração física. Eu vou lhe dar um exemplo. Nós temos uma linha, que é a linha que vem de Vilar dos Teles, que termina próximo ao cemitério do Cacuia, sendo que ela poderia terminar ali. Ou seja, a pessoa que porventura more para aquele lado e que esteja em Niterói, ou que esteja em São Gonçalo, ou que vá trabalhar lá, pode utilizar para fazer a integração. Não só a integração física de transporte, mas também, e principalmente, a integração tarifária. Além disso, como morador da ilha, e já foi falado aqui a questão dos BRTs, a partir de segunda-feira, dia 15 de setembro, vai ser proibida a saída de combis e vans da ilha. Com isso daí, o que vai acontecer? Mais um processo de exclusão social. Ou seja, os moradores da ilha, que já tinham sido vitimados pela famigerada decisão prepotente autoritária do prefeito de derrubar a perimetral, que afetou, e tenho certeza que também lá de São Gonçalo. Ou seja, você com isso daí viabilizou as pessoas que trabalham mais distantes de concorrerem a oportunidade de trabalho melhor, com ganhos, qualidade de vida e por aí vai. Só que faça isso daí, o que vai acontecer? Nós não vamos poder mais sair para poder buscar o sustento das nossas famílias. Então eu acho isso um absurdo o que está acontecendo. Então, ou seja, na realidade o que a gente sente é que é tudo feito para botar o pessoal de acordo com aquilo que eles querem. Ou seja, os órgãos técnicos, eu estou falando disso numa casa de conhecimento e de saber, não é levado em consideração. E, principalmente, os desejos e anseios da população da mesma forma. Tá? Parabenizo a sua presença e agradeço mais uma vez. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Ricardo. Alguém mais? Yara, eu vou propor o seguinte. Você faz a sua colocação e passa a dirigir, tá bom? Eu considero minha tarefa cumprida. Você dá a palavra final para Deise. Você tem que acabar. Tá bom. Quer usar esse?
Oi, Deise. O fórum, né, ele tem uma característica muito interessante, né, além de ocorrer toda sexta-feira. Talvez seja por isso que os nossos amigos hoje eles não conseguiram chegar a tempo, né? Mas, assim, o fórum discute mobilidade e transporte nos mais variados modais, né? E, recentemente, nós discutimos a questão do passe livre, que foi um ponto, inclusive nós temos no grupo a participação dos meninos do passe livre, né? Que tem sido uma luta e está aberta a discussão sempre. E a gente sempre pensa em acampar ou passe livre, né? Qual é a discussão? Realmente o que nós vamos, qual será a melhor opção, né? Acampar ou passe livre, né? A gente vem discutindo isso. A outra questão também é o bilhete único. O bilhete único, que é tanto o trabalhador quanto o empresariado, né? O cidadão, ele paga antes. Ele usa depois, então ele paga com antecedência. E são 2 bilhetes no Rio de Janeiro, né? Um da prefeitura e o outro do Estado. Mas todos são administrados pela FETransport, né? Que repassa para o Estado a conta. Na verdade, quem calcula o cálculo é a FETransport que calcula, né? E passa para o Estado quanto o Estado tem que pagar. E aí você vê que modais que são concessão do Estado, eles não são interligados, né? Por exemplo, metrô, e você não tem a integração tarifária, metrô e trens. Você não tem os projetos, né? Até mesmo o Clube de Engenharia se posicionou contrário ao projeto do teleférico na Rocinha, né? Por considerar que não é o melhor projeto para aquela região. Então, o Clube de Engenharia se posicionou contrário a isso, ao Fórum de Mobilidade também. Então, a gente começa a ver que os projetos do governo do Estado, né, são projetos desassociados, né, totalmente da discussão que é feita no dia a dia. Senão já teria devolvido, né? Ninguém perde, só quem perde é a população. Então, eu queria que você falasse dessa questão do passe livre, como é que o seu partido vê encampar ou passe livre, a questão do bilhete único, que o trabalhador e o empresário pagam antes, né? Como é que funciona isso? Como é que vocês estão... E a questão dos modais mesmo, que nunca estão interligados, né? Muito obrigado pela sua participação, e o Clube de Engenharia estará sempre de portas abertas para você, tá? Nada, eu estou vendo aqui que é um prazer, assim, as contribuições que vocês estão trazendo para o debate estão sendo bastante ricas, estão sendo muito boas. Por exemplo, o passe livre, a lei do passe livre aqui no município do Rio de Janeiro foi um projeto do ex-vereador Guilherme Rezer. Era ligada à Convergência Socialista quando nós estávamos do PT, eu era da Convergência, o PSTU é uma origem desse processo, então nós participamos dessa luta, que teve uma ampla mobilização do movimento estudantil e que hoje a gente está defendendo a tarifa zero dentro da perspectiva da estatização. Porque é aquilo que a gente está vendo. Por exemplo, o bilhete único é um grande negócio, é um grande lucro. E é caro. As pessoas, porque quando você vai comparar com as outras tarifas, que legal, dá um desconto, agora o governo paga antes, retira dinheiro da saúde, retira dinheiro da educação, mais uma vez desvia verba pública, dinheiro público, para beneficiar meia dúzia de empresários. Então, é claro, a nossa proposta é o quê? A tarifa zero, ela também responde a essa questão do bilhete único que você falou muito bem. O teleférico na Rocinha, por favor, isso é aquela coisa do turismo, certo? Vende uma imagem, né, romântica das comunidades, de favelas. Agora, cadê o problema do esgoto dentro da Rocinha e das comunidades?
Cadê a solução para isso? Cadê a solução para a habitação daqueles espaços? Aí vem o teleférico para poder o pessoal ver de perto a miséria, como é que é, né? O colorido da favela. É para turista, de novo, não é para poder atender às necessidades daquelas comunidades. Muito pelo contrário, é para poder atender o turismo. Né? Mais uma vez, os setores do empresariado para poder se beneficiar com esse processo. Isso, a gente está aí nessa luta, entendeu? E desculpa, eu vou insistir, todas essas questões é estatização. Estatização, conselho, porque, por exemplo, se você governa com conselhos populares, com as entidades do movimento popular, certo? A gente tem aí, vocês atuam muito com o sindicato de engenheiros, né, com o CREA, enfim, o próprio clube, tem uma comunidade de engenheiros que fala que essas coisas vão dar errado. Veja bem, isso é de muita irresponsabilidade, gente. Entendeu? Que fala que tá aqui, que deu errado, deu parecer, mas mesmo assim tem que fazer porque estão compromissos que foram tirados durante o processo eleitoral, antes do processo eleitoral, inclusive, para favorecer meia dúzia. Isso é, você bota em risco vida de pessoas, porque isso é isso que a gente... O BRT, por exemplo, né, nenhuma dessas entidades aprovaram esse negócio, a população não está gostando, toda hora explode, é uma explosão, né? Aí, qual é a solução? Como o Ricardo mesmo estava aqui comentando, é polícia, é choque, porque não atende às necessidades, né? Enfim, a crise urbana é aquilo, é a crise do sistema capitalista, é isso que a gente está querendo colocar, entendeu? Por isso, mais uma vez, eu vou dizer, temos que debater alternativa socialista, eu acho que é isso. Entendeu? Está demonstrado, não está garantindo respeito, a condição, qualidade de vida das pessoas, entendeu? Enfim, eu estou vendo motoristas de ônibus adoecendo. Você está vendo, por exemplo, até mesmo nas barcas. Eu recentemente, semana passada, eu peguei a barca em horário de rush. Chegou a hora que tinha gente à beça depois da porta de vidro, gente ali perto das roletas, o horário, o pessoal querendo entrar nas roletas, e tinha algumas mulheres logo após a roleta. Por exemplo, teve um homem atrás de mim que foi altamente gentil, ele não quis passar. E teve uma outra mulher que estava com uma mulher na frente, quis forçar a barra, porque a companheira que estava na frente não tinha como passar mais à frente. Ela, dá para passar mais aí na frente? Aí eu, gente, não tem como passar. Não tem espaço para passar. E, de novo, essa coisa das roletas. Você paga, aí depois é que você vai ver as condições para tu entrar. Né? Se você vai ter, se é viável, se tem condições ou não de você ir naquela barca, naquele transporte. Perfeito, ali uma situação que ela passou, forçou a barra para outra companheira passar, outra companheira deu um passo à frente, aí atrás dela vieram dois caras altamente grosseiros, mais novos, inclusive, forçando a barra para passar também. E atrás de mim tinha um outro homem, né? Com H maiúsculo, ainda tem, que beleza, né? Enfim, temos que valorizar, não é? Ô Miriam. Enfim, que aí quando eu vi aquela situação, eu falei pro companheiro atrás, eu falei para ele, os dois estavam assim do meu lado, né? Enfim, nada a ver com ele, muito pelo contrário, né? Os três aqui altamente gentlemen, né? Maravilhosos. Aí eu cheguei para ele e falei, vocês também, né, que estão aí na técnica. Enfim, aí eu cheguei para ele e falei, olha, obrigada. Gente fina é outra coisa. Ele viu que eu não podia passar, ele teve o bom senso de esperar, que não ia resolver. Entendeu? Aí falei, poxa, que bom, muito obrigada pela tua elegância, pela tua solidariedade, combate ao machismo, que até isso também nos transportes, por exemplo, para as mulheres está uma coisa horrorosa, essa situação do metrô, certo? Aquela coisa de você ser... Poxa, teve uma situação que a gente teve que, enquanto movimento Mulheres em Luta, ter que distribuir determinados alfinetes, entendeu? Porque a situação estava muito complicada. Mas isso é o quê? É transporte hiperlotado, você viajar, por exemplo, lá em São Gonçalo tem micro-ônibus em horário de rush. É outra falta de respeito completa, porque aí fica você em pé,
às vezes, enfim, cria uma série de situações de violência, uma série de situações conflitantes. Enfim, gente, eu não tenho visto outra saída, entendeu? É estatizar, acabar com esses consórcios, sabe? O social na frente do lucro. Eu não vejo outra forma. Se não for, é assim que se garante. Assim, eu penso que é a luta que faz a lei, entendeu, Consciência? Não é a lei que faz a luta, entendeu? A luta que faz a lei. Do jeito como está, não dá, a gente tem que mudar, entendeu? Eu acho que é isso, apoiando nas entidades, apoiando no movimento. Enfim, é isso que eu acho, entendeu? A vida acima do lucro, o social acima, entendeu? Eu acho que é isso. Do jeito como está, não dá. Por isso que a gente aponta a estatização, tarifa zero, né? As pessoas em primeiro lugar, os trabalhadores, enfim, transporte é vida, transporte é cultura, transporte é educação, transporte é saúde. E é isso, essa dinâmica, essa visão mais global, só uma perspectiva socialista. A perspectiva capitalista é o lucro, né? Ela é reduzida, ela é mesquinha, ela é, me desculpe, aquela coisa do avarento, do pão duro, entendeu? Que tem que esgotar o máximo, né, para poder a defesa do capital, entende? Então a gente quer um Rio de Janeiro para os trabalhadores, por isso que a gente está aí colocando um transporte para os trabalhadores, estatizado, tarifa zero, para atender a todas essas necessidades da população e não essa necessidade dessa minoria. Essa minoria dos empresários já foi muito contemplada, né? Vamos agora aqui, sei lá, eu falei uma vez lá em Oswaldo Cruz. Nós que somos pobres, que somos trabalhadores, majoritariamente negra, classe trabalhadora, tem brancos também que são muito pobres, eu vejo isso. Enfim, o Quilombo dos Palmares reunia todo mundo, né? Reunia índios, brancos empobrecidos, negros, né? E que todo mundo não estava junto para lutar. Eu acho que a gente vai ter que fazer alguma coisa, entendeu? Vamos ter que formar um quilombo, sabe? Eu acho que o clube de engenharia, o pessoal do sindicato dos engenheiros, a gente tem que juntar, tem que juntar o quilombo, entendeu? Para a gente poder mudar essa realidade que está aí. Aqui, Consciência. Eu tenho um assunto que eu esqueci de tocar, mas que é extremamente importante, independente da estatização ou se continua na mão de empresário, que é a questão do transporte, principalmente dessa juventude que vai para seus bailes, que é um direito que eles têm, e de madrugada não consegue ir voltar para casa porque não tem onde, porque onde só tem na hora que dá lucro, né? Porque eu acho que isso é importante. Eu fui a um debate sobre esse assunto, tinha uma garotada lá que falou, nós não temos condução para voltar para casa, a gente só consegue se tiver uma van ou uma Kombi. E aí, no momento que você persegue esses trabalhadores do alternativo, você tira a opção